Boa noite, paz do Senhor, meus amados. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Na nossa campanha, semana passada, nós falamos sobre superação. E esse foi o tema que nos moveu durante toda a semana. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Se na superação é você se levantar depois que você cai, né? A superação é quando você cai, você precisa superar as expectativas, não só sua, mas de toda a circunstância a qual você está vivendo, né? Então, se a superação é você se levantar depois de uma queda, o posicionamento que nós vamos falar hoje para a vitória é exatamente a caminhada, a jornada, quando você se posiciona, quando você se coloca no lugar de não mais ser uma folha jogada ao vento na sua vida. Quando eu falo vida, por vezes as pessoas entendem que a vida física, ou a nossa vida como ser humano, a nossa passagem aqui nessa terra, ela só diz respeito à nossa casa, ou só diz respeito à vida que você quer, a vida que você almeja, ela está exatamente no equilíbrio entre o corpo, a alma e a sua espiritualidade. A vida que você sonha, a vida que você deseja, que você almeja, ela não se dará só no seu contexto de casa, no seu contexto de trabalho, não. Ela é uma ligação de todas essas áreas que você precisa tornar funcional na sua vida. A maior parte das pessoas atravessarão a sua passagem nessa terra que é curta, viveremos aí o quê? Sem arenga, quanto tempo? Uns 80 anos sem arenga? Não, 80 anos é muito tempo sem arenga. 70 anos sem arenguinha, né? Alguns 90, alguns 100, oh glória a Deus. Né? Mas se você analisar essa vida que nós conhecemos, ela é uma passagem, ela é uma passagem curta, e algumas pessoas passarão por esta vida sem nunca viver a plenitude daquilo que elas almejam. Porque preste atenção, aquilo que um dia tu sonhou é a realidade que Deus quer para você, é algo bom para você. E é por isso que ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O fim, olha só o que ele diz, é o que tu deseja, mas não é do teu jeito. Então aquilo que tu imagina como sendo uma vida feliz, verdadeiramente é uma vida feliz. Mas talvez você diga: eu quero viver essa vida feliz, mas você não vive essa vida feliz. Por que eu não vivo então, pastor? Eu sei como deveria ser uma vida feliz, mas eu não vivo. Por que eu não vivo? Sabe por quê, irmãos? Agora vem um pulo. Você não está em equilíbrio nas 3 áreas da sua vida: no seu corpo, na sua alma e na sua espiritualidade. Quando o pastor fala sobre espiritualidade, eu não falo sobre vir à igreja. A espiritualidade não tem a ver com igreja, nem com religião. A espiritualidade tem a ver com o modelo de vida que você escolheu se posicionar. Você vai ver Josué dizendo o quê? Se vos parece mal seguir os deuses que estão para além do Egito, escolhei. Olha só o que ele diz, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem vocês vão servir? Se a Deus que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, quer dizer, no Egito, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam hoje. Olha só o que ele está dizendo. Você vai ficar parado no seu passado, você vai ficar parado na situação que você está agora, ou você vai querer viver um futuro ao lado daquele que te prometeu e cumpriu uma promessa. E ele diz, cara, cuja terra que vocês habitam, porém ele está dizendo, cara, porém eu estou posicionado, estou posicionado, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, quando eu falo sobre vitória, as pessoas por vezes não entendem, elas romantizam a vitória. Sabe aquela coisa de internet, desenhado? Eles romantizam a vitória, sabe? Eu percebo que as pessoas romantizam a vitória seguinte, assim, ó. Tu numa foto de... a pessoa tirar uma foto sua, olha o romantismo de algumas cabeças. Eu tenho certeza que é isso, e você vai fazer sentido para você. Aquela foto bem linda do seu iPhone 17 Pro Max. Tô quase lá, hein? Só faltou o fundo. De fundo, a Torre Eiffel. E você dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Romanticamente, é ou não é legal? Seria legal ou não? Sim ou não? Tem gente que vai dizer, não, eu não romantizo isso, pastor. Eu romantizo eu em Fernando de Noronha, mas tudo tem a ver com stories. Tudo vai acabar no stories. Sim ou não? Para alguns não, né? Graças a Deus. A outros sim. Isso é o que a gente romantiza como sendo uma vitória, sabe? Mas uma vitória ela não tem a ver com um momento, ela tem a ver com um posicionamento de vida. Quando você impacta não só a tua existência daquele dia, mas você está impactando a tua família, a tua descendência toda será impactada pelo teu posicionamento, por aquela decisão que você tomou. Então, no nome de Jesus, se eu pudesse hoje deixar para você algo muito poderoso, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nisso. Primeiro, a vitória, ela precisa de superação. Semana passada falamos sobre superação. Você lembram disso, irmão? O que é superação? Cair. Vai ficar prostrado? Repita comigo a palavra não. Vai ficar prostrado? O que vai fazer? Vai te levantar. Posicionamento, o que é posicionamento? É caminhar. Então, posicionamento é uma decisão, não uma emoção. Não é, sabe, agora que eu estou de pé, que alegria que eu fiquei, não. Talvez tu encaminhar, às vezes, não é nem alegre, não é nem feliz, porque talvez, e a maior parte das pessoas é isso mesmo que eu estou falando para você, irmãos, preste atenção nisso. Sabe que eu tenho atendido algumas pessoas, né? E agora eu estou abrindo para o nosso povo aqui, algumas pessoas eu vou atender também, porque se eu tenho ajudado tantos ímpios como psicólogo, por que eu não vou ajudar pessoal meu de fé? Então eu estou começando a abrir para algumas pessoas, não todos, porque eu não consigo ter tempo para atender todos, né? Mas o que eu percebo na grande maioria das pessoas é o mesmo comportamento. As pessoas se boicotam o tempo todo. Elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem o que elas precisam para uma vida de sucesso, mas diante dos obstáculos e dos problemas, elas escolhem não fazer nada. E eu digo 90% das pessoas escolhem não fazer nada, acreditando que não fazer nada é fazer alguma coisa, e não é. Não fazer nada é procrastinar, sem direcionar a sua vida para viver o sobrenatural. Olha o que José falou: se vocês quiserem, faça. Está no mundo, te lasca no mundo, então. Vai lá e te lambuza toda. É isso que ele falou, irmão. Está dizendo, quer ficar preso no passado? Vai lá, mergulha, te lambuza nessa porcaria. Quer ficar vivendo essa vida que você vive só dormindo? Então durma. Toma mais uns remedinhos, dorme mais. Né? Somos diazepam aqui mais um pouquinho. Gostoso dormir. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quem serve faz alguma coisa.
Quem serve não fica parado, quem serve se movimenta. O Senhor nos chama para movimento, Ele nunca nos chamou para ficar parado. Jesus disse, eu sou o caminho. Se Ele é o caminho, Ele é um lugar que nós precisamos percorrer, porque um caminho é um lugar em que nós vamos percorrer, que tem uma direção, que vai nos levar a um lugar, e esse lugar é a vida, e vida em abundância. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Se você não está enfrentando ou vivendo abundância, a culpa não é de Jesus, está tudo aí. Como fazer, como proceder? E as pessoas dizem, por que eu não vivo? Cara, você vive totalmente a oposição daquilo que era para você ter como um costume de vida. E a maior parte das pessoas tem vivido uma vida assim, irmãos. Totalmente. Mas eu vou na igreja às quintas e os domingos. Mas eu vou na ceia, pelo menos, na igreja. Oh, sério? Você não entendeu que você não consegue vir na igreja. Olha para mim, você não vem na igreja. Olha para mim, mais uma vez, eu repito para vocês. Você não vem na igreja. Você vem aqui na nossa capela. Nosso local de encontros. Porque ninguém consegue ir à igreja. Porque você é a igreja. Quando Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei quem? Quem é o caminho? Então, o verdadeiro cristão que quer experimentar uma vida em abundância, ele tem que caminhar por que caminho? Então, faz sentido para você que caminhar em Jesus é um posicionamento que nós precisamos ter na nossa vida? Sim ou não? Faz ou não, irmãos? Meu irmão, caminhar em Jesus é uma escolha que eu faço. E caminhar em Jesus, meu irmão, não é algo simples. Você vai, o seu corpo físico vai querer te boicotar, cara. Porque caminhar em Jesus, quem tem um irmão que incomoda, não fale. Quem tem um familiar que incomode, não fale nada. Mas todo mundo aqui tem, né? Tem ou não tem? Só enche a paciência, sim ou não? Todos aqui têm. Você pode decidir nem olhar para essa pessoa, nem conversar com ela. Ou você pode entender que você é Cristo. E você caminha por Cristo. E que você, ainda que você não, talvez não tenha tanta convivência quanto você gostaria de ter com aquela pessoa, mas você pode orar por ela e querer o bem dela. E abençoar a vida dela ainda que de longe. Isso é caminhar em Cristo. Caminhar em Jesus Cristo é entender que se eu cair, eu vou me superar quando eu me colocar de pé. Mas posicionamento para a vitória que eu quero ter, para a vida em abundância, que é aquilo que eu almejo. Qual é o sonho que você tem aí, irmão? Não sei quanto a vocês. Eu quero ser milionário. Não sei. Tem mais alguém que quer ser milionário? Eu ou só eu? Eu quero ser milionário, irmão. Meu sonho que eu tenho, não sei. Sabe, contar meu primeiro 1 milhão de notas assim. Eu falo, bom, que legal. Consegui meu primeiro 1 milhãozinho. Oh, glória a Deus. Aí depois que eu for milionário, talvez eu queira mais outro 1 milhãozinho, né? Os caras sempre querem 1 milhão a mais, não sei. Mas não é sobre isso, irmão. Posicionamento é muito mais. Posicionamento é tu entender que você sai daqui de um culto como esse, ouve uma mensagem dessa e diz, eu vou me superar. Mas não vou só me superar, eu vou me posicionar. E eu vou andar dentro daquilo que eu acredito ser a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade?
Jesus. Então, eu posso querer ser um milionário, sim ou não? Posso querer? Mas desde que eu esteja caminhando em Jesus. Meu maior objetivo da minha vida é ser um milionário? Não. Mas é uma consequência, porque é um desejo. E quando eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Pensamentos, não de mal. O fim é o que mas não é do teu jeito, é do meu. Você está entendendo isso? A consequência de servir Jesus com maestria, de cumprir aquilo que é o propósito dele na minha vida. Qual é o propósito de Deus na tua vida, pastor Kleber? Ajudar pessoas. Esse é o meu propósito de vida. É ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Eu amo fazer. Irmãos, eu amo ajudar pessoas. É a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo que uma pessoa está lá triste, angustiada, e eu consigo ajudar ela. Eu vou dizer para vocês, irmão, para mim é a maior felicidade que eu sinto. Poder ajudar aquela pessoa, poder ouvir dos familiares dela dizendo, poxa vida, tu nem sabe, fulano de tal está fazendo tal coisa sozinho, e tu olhar e dizer, oh, glória a Deus, sério, capaz, é isso sim. Ele não dava um passo, ele tinha problema social que ele não dava um passo, mas agora ele está fazendo isso, está fazendo aquele outro, está fazendo aquele outro, está fazendo aquele outro. E você sabe que o propósito de vida é esse, que você está em Cristo. Mas lá no fundo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Buscar em primeiro lugar e vocês notaram que a gente vive uma vida em desequilíbrio? Que a gente ou está pensando na nossa vida física. Eu malho, irmãos. Gosto muito de malhar. Acho que é bom para a saúde. Não todo dia. Já fui quase todo dia. Mas hoje eu malho. Porque eu acredito que não tem como eu falar sobre uma pessoa curada homeostaticamente, ou seja, no equilíbrio, se eu fisicamente tiver uma desgraça também. Então, se eu falo sobre equilíbrio, eu preciso estar bem fisicamente, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Emocionalmente, eu preciso estar bem também, sim ou não? Se eu falo sobre equilíbrio, sim ou não? Espiritualmente, eu preciso estar bem, sim ou não? Sim. Agora, eu estar bem fisicamente quer dizer que eu tenho que estar todo dia na academia, 7 dias na semana? Hã? Não. Pode ser que eu vá 3 vezes, eu cuide da minha alimentação, comece a comer alimentos melhores, que vão me ajudar fisicamente, sim ou não? Emocionalmente, talvez eu comece a fazer leituras melhores, talvez eu abandone olhar coisas que vão poluir a minha mente, meus pensamentos, como que histórias de desafetos. Tem gente aqui que vive uma vida triste, e a maior alegria dele, que para mim é uma loucura, é olhar histórias de desafetos. E lá nos histórias está dizendo assim, quem vive com cobra vai se machucar. Cuidado com cobras, não sei o que, babá. E você olhou a história e disse, isso é para mim. Você está dizendo que eu sou uma cobra chararaca. E tudo vira tristeza. Ela já estava triste, ela ficou agora mais triste. A Bíblia fala tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é legal, tudo que é agradável ali, estejam os vossos pensamentos.
Então tem pessoas, meu irmão, que talvez você tenha que começar a dar um... Como é que faz para não assistir mais as coisas? Não sei como é que faz. Não bloqueia a pessoa, mas só que tu não quer mais assistir, como é que faz? Ah, como é que é? Como é que é? Como é que é? Silenciar? Isso! Irmão, dá uma silenciada. Não quero mais ver. Porque te faz mal. Eu não vou deixar de seguir para não dar esse gostinho. Tá bom. Amém, querida. Trocam farpas de luva. Ai. Mas não veja aquilo que te machuca. Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é bom, tem boa fama. Ali estejam os vossos pensamentos. Meu irmão, se tem alguma coisa que te dói, o que você faz? Continua assistindo? Hã? Não. Por quê, pastor? Porque se você não se posiciona, olha bem para mim agora, preste atenção. Você será posicionado pelas circunstâncias da tua vida. Elas vão te posicionar e vai doer. Se tu não te posiciona, as circunstâncias irão te colocar numa posição. E talvez você diga, pastor, eu estou sofrendo por quê? Por causa de tal circunstância. Por quê? Porque você permitiu que a circunstância te posicionasse. Você não se posicionou para que as circunstâncias... O que ele diz? Se vocês quiserem ficar servindo aos outros deuses, o problema é de vocês. Eu e a minha casa. Você está entendendo isso, irmão? Se posicionar em Cristo é entender que ser um verdadeiro cristão é muito mais do que vir a um culto como esse. É ouvir uma mensagem como esta e se questionar se você é ou não é um verdadeiro cristão. Se você fisicamente é um verdadeiro cristão. Se você emocionalmente é um verdadeiro cristão. Se a sua vida espiritual está alinhada com os preceitos do pastor Kleber, não, de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Se posicionar como um cristão é muito mais que vir à igreja, é uma nova forma de viver a sua vida. É entender que você está numa jornada de transformação mensal, semanal, não, diária. É entender que Jesus disse, estarei convosco na ceia. É isso que Jesus falou? Estarei convosco em todas as ceias, no partir do pão. Não, a Bíblia fala, estarei convosco todos os dias. E a Bíblia também diz que ele não é homem, para que minta. Então a pergunta é, amanhã Jesus vai estar com você? Mas você está posicionado nele? Como verdadeiro cristão, irmão, seja sincero com você mesmo. Como verdadeiro cristão, amanhã, como será o seu posicionamento? Você se questiona quando você vai em algum lugar, qual seria a atitude de Cristo nas redes sociais? Eu me pergunto às vezes que Jesus, ele ia ser maneiro nas redes sociais. Eu te garanto, irmão, Jesus ia ter o Instagram, com certeza ele ia ter, ele ia evangelizar no Instagram. Talvez ele ia pedir para alguém fazer uma selfie. Não, ele ia fazer uma selfie dele assim, eu e a gurizada aqui, ó, dando vários conselhos para aquela irmã que foi pega em adultério ali, para ela não fazer mais. Ô, gurizada, e a irmã lá, ô, Glória, mas como é que você não vai fazer mais, sem vergonha? Jesus, irmão, ele ia usar as redes sociais, claro. Ele ia vir nessa igreja, claro. E eu falo para ele, Senhor, se tu vier, será que eu ia curtir a tua pregação? Eu tenho certeza que, com o jeito que eu vivo hoje, eu curtiria a pregação de Jesus. Mas eu tenho certeza, se alguém aqui é religioso, não ia curtir. Juro, não ia curtir, juro, irmão, juro, não ia.
Porque Jesus, ele nunca se deu bem com gente religiosa, irmão. Porque a religião é a oposição do cristianismo. Porque a religião, ela é fundamentalista. E todos os fundamentos da religião não têm por base Cristo, mas tem por base aquilo que os homens acreditam que Cristo mandou nós fazer. Ô, galera! Aí eles disseram, há 30 anos atrás, se cortar o cabelo vai para o inferno. E as pessoas faziam o quê? Não cortavam o cabelo ou iam por um rim? Então, quem não cortava o cabelo ia para o céu, sim ou não? E quem não cortava? Segundo eles, ia para o inferno. Antigamente, se o homem usasse barba, em algumas o cara ele não ia para o inferno, ele já estava no inferno. Se o cara não usasse terno para pregar a mensagem junto com uma gravata, o cara não subia no altar, os pastores não deixavam pregar a palavra sem terno e gravata, irmão. Juro? Sim, é verdade. Eu me lembro que quando nós fazíamos campanha política em 1992, e eu estava indo com o pessoal, eu me lembro que os caras tinham que levar paletó e gravata, porque tinha igreja que não, juro por Deus, juro, diante de Deus, senão não subia no altar. E eu me lembro que a minha mãe, ela sempre teve cabelo comprido, e aí eles deixavam ela porque ela era de Deus, porque o cabelo era o véu, ela não ia para o inferno. Só que algumas irmãs olhavam, porque a minha mãe tem a sobrancelha dela, é a coisa mais linda, e ela não faz sobrancelha. É naturalmente linda, minha mãe é toda linda naturalmente, graças a Deus. É uma princesa linda, né? Fazer o quê? É mesmo. O colega médico meu lá, né, de vez em quando, né? Ô, meu, não te cria, vagabundo. Linda. Mas o pessoal olhava para a sobrancelha dela e dizia assim, a irmã está com vaidade, né? A irmã fez a sobrancelha. Vaidade. Vai para o inferno. A pergunta é, Jesus mudou? Não. Mas esse mesmo lugar onde isso não era possível ser feito, hoje eu volto nos mesmos lugares, irmãos. E sabe o que mais? Tá todo mundo de cabelinho cortado, banho tomado, cheirosinho, sobrancelhinha feita, smart nos dedos, as irmãs, rapaz. A pergunta, Deus mudou? Quem mudou? Toda religião, ela é formalizada por dogmas humanos. O cristianismo tem por base Jesus Cristo e o seu estilo de vida, o estilo de vida de Jesus. Eu vou dizer para vocês, irmão, que Jesus, no carnaval, com certeza, ele não estaria no retiro espiritual de uma igreja. Com certeza não. Ele estaria lá no meio do carnaval. Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tchá. Ouso dizer que ele estaria vestido lá e aqui com um panfletinho, toma, tchá, tchá, tum, tchá. Fica no pecado, vagabundo. Não vai para o inferno. Jesus estaria lá. Porque Jesus é amor pelo pecador, principalmente. O caminho de Jesus é entender, meu irmão, que as circunstâncias não podem te posicionar, pelo contrário. Você se posiciona e as coisas acontecem. Buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. E a sua justiça aí? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, se posicione. Diga, antes que a circunstância posicione você. Olha só, irmãos, preste atenção, porque antes de Deus mudar qualquer ambiente, você está reclamando da sua casa? Você está reclamando da sua mulher, da sua esposa, dos seus filhos? Olha para mim. Deus nunca vai mudar um ambiente sem que alguém daquele ambiente se levante diante dele.
Nunca. Daniel estava onde? Daniel estava onde? Vocês se lembram quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Se lembra disso, sim ou não? Os caras chegaram para Daniel e falaram assim, tem que comer de tudo aquilo. Ele falou assim, eu não vou comer de nenhuma dessas comidas aí consagradas por isso tal. Ele se posicionou. E a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada deixa bem claro que todo o ambiente foi transformado, ou seja, a circunstância não pode te fazer. Você que gera a circunstância. Você está entendendo isso? Sim ou não? Ele estava lá, na escravidão, sim ou não? Tinha como mudar isso? Estava lá. Agora ele poderia mudar o ambiente que ele estava, sim ou não? Sim, se posicionando. Diga para o irmão que está, sei lá, às vezes, se posicionar é fazer diferente. Você está entendendo isso? Como é que está a sua vida? Às vezes, se posicionar é fazer diferente. Como é que está a sua vida? Às vezes, se posicionar é fazer diferente. Como é que está a sua vida? De novo. Às vezes, se posicionar é fazer diferente. Ela está como tu sonha? Às vezes, se posicionar é fazer diferente. O que você fez diferente esse ano? O que você se propôs a fazer e você está cumprindo? Como uma pessoa de Deus. Quer mudar a circunstância? Daniel disse, eu não vou comer dessa comida. Ele e os seus amigos, mais 3, disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram, não, nós não vamos nos contaminar com essa comida, com esse alimento. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. E ele disse, nós não vamos. Os outros escolheram comer. Qual era o nome dos outros que estavam lá? Eram 700. Qual era o nome dos outros? Alguém se lembra ou não? Hã? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, quem não se posiciona não será lembrado. Uma pessoa que não se posiciona não impacta a vida de filho. Ele é só mais um que passou por aqui. Por que nós estamos falando de Daniel hoje aqui no culto? Por quê? Porque, irmãos, porque um dia lá ele disse, eu não vou comer. Ele se posicionou. E a pergunta é, ele se posicionou, e aí o que aconteceu? Eu tenho certeza que Daniel, quando saiu de Jerusalém, ele pertencia à realeza. Então ele queria estar diante dos reis, sim ou não? Israel, sim ou não? Queria ou não queria? Bom, talvez Daniel tinha no seu sonho ser proeminente em Israel, em Jerusalém. Talvez ele pensasse consigo mesmo, poxa vida, eu queria poder impactar e ajudar o meu povo. Sim ou não? Sim ou não? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. O fim é o que tu deseja, mas não será do teu jeito. Você está entendendo o que o pastor está te falando, irmão? Então ele disse, eu me posicionei. E aí o que acontece? Tudo aquilo que ele sonhou no lugar que ele estava, aconteceu num lugar que ele não imaginava. Aconteceu na Babilônia. Ele estava diante do rei, servindo ao seu povo diante do rei, e abençoando o seu povo, salvando o seu povo diante do rei. Tudo porque ele se posicionou e não esperou que a circunstância fizesse a vida dele. Pelo contrário, ele se posicionou para fazer com que
a circunstância, o seu futuro fosse diferente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: posicione-se hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Porque quando alguém se posiciona, o que acontece no mundo do espírito? Isso eu entendo. Eu entendo mais do mundo do espírito do que do mundo natural, eu juro para vocês, irmãos. Muito legal poder entender sobre o mundo espiritual, poder ver o mundo espiritual, poder saber as pessoas que têm demônios e as que não têm, poder olhar a energia de cada pessoa, saber aquelas que estão enfrentando problemas. É muito bom entender o mundo espiritual. Eu entendo o mundo espiritual, eu entro no mundo espiritual, eu oro muito. Então é maravilhoso. Uma pessoa que se posiciona, ela adquire uma coisa chamada autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é realmente saber exatamente aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. É poder entender que o seu posicionamento, quando Deus olha para você, ele diz: encontrei Davi. Homem segundo o seu posicionamento atrai o olhar de Deus para você. A maior parte das pessoas passarão a sua vida nessa terra sem nunca atrair o olhar de Deus para as suas vidas. E para mim, talvez esta seja a vida mais triste, a passagem de vida mais triste que acontecerá. E isso tudo porque diante daquilo que é sagrado, daquilo que é espiritual, da parte daquela pessoa nunca houve um posicionamento. Ela sempre ficou em cima do muro. Ora, ela estava ou ela não estava? Ela estava bem ou ela não estava? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Na igreja, a igreja não salva ninguém, pastor Kleber não salva ninguém, eu estou falando de Jesus. É bom vir na igreja? Claro que é. Aqui tu vai te alimentar, que tu vai receber uma palavra como essa, que vai fazer você olhar para você e dizer: poxa vida, eu preciso melhorar, sim ou não? Mas talvez você não queira ouvir uma palavra dessa. Então tem outras igrejas que dizem assim: ó, você vem, você vai trazer 5.000 reais e o Deus do céu te prosperará. Pega o cajado santo e leva para sua casa. E talvez você diga: é mais fácil, né, levar esse cajado de Moisés para minha casa do que me posicionar. E eu vou dizer para você: é mais fácil. O quê? O caminho largo é sempre mais fácil. Mas Jesus disse: apertado e estreito é o caminho que te leva à salvação. Por que, pastor, que é apertado? Porque ele é do teu tamanho. Olha para mim, irmão. Por que ele é apertado? Porque ele é do teu tamanho. Como assim, pastor? A salvação para ti é diferente do que é para ti. Meu Deus, pastor, como assim? Simples. Aquilo que Deus tem para ti é diferente daquilo que Deus tem para ti, daquilo que Deus tem para ti, daquilo que Deus tem para ti. É diferente. Ou vocês acham que vocês são todos iguais? Não. Existe uma promessa para ti. Existe outra para ti. Tu não tem lugar na promessa dele, nem ele na tua. Só que a tua promessa, ela depende de posicionamento. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Que é diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool, gosta de beber, muito problema. Qual é a cruz dele? Qual é a cruz do irmão que tem problema com álcool? Qual é? Do irmão que tem problema com pornografia, qual é a cruz dele? O irmão que não... Entendeu? O irmão do álcool? A irmã do álcool? Os irmãos da pornografia ou não da pornografia? Qual é o problema que eles vão ter?
Um vai ter problema com pornografia, outro vai ter problema com álcool. Qual é a cruz de cada um? A cruz de um é com álcool, o outro com pornografia, sim ou não? Sim ou não? Tá entendendo, irmãos? Então, olha bem. O meu caminho só passa eu. E para mim passar eu tenho que caminhar em? Quem é o caminho? Vocês estão entendendo que a formatação da palavra para ti talvez seja diferente da formatação da palavra que é para mim? E que com certeza eu não tenho o teu manual? E que com certeza tu não tem o meu manual de salvação? Pastor, se tu não tem, como é que eu vou descobrir? Fazendo o quê? Olha para vocês fazendo assim, caminhando. Caminhando em quem? Alguém está entendendo o que o pastor está falando ou estou falando grego aqui? Oh, meu Deus do céu! Caminhando em quem? E aprendei do pastor Kleber. Oh, glória a Deus. Aprendei daquele pastor da igreja, pastor Kleber, coisa mais querida. Não, irmão, daí é religião. Você está entendendo? Se você for aprender de mim, virou religião? Vocês entenderam? Se eu me colocar como interlocutor entre você e Deus, já virou religião e já estragou tudo. Vocês entenderam? Que o cristianismo é eu apresentar para vocês quem? Jesus. E dizer que eu sou o caminho. Quem é que é o caminho, irmãos? Hã? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus é o caminho. Diga, e a porta é do teu tamanho. Diga, porque a porta é apertada e estreita. Glória a Deus. Amém? Amém? Então, meus amados, que Deus possa te ajudar a se posicionar. Sempre entendendo que, sim, posicionamento é entender o seu chamado. Ah, pastor, o que é o posicionamento? É uma decisão. Eu decido. Não é emoção. Servir Jesus. Tem várias pessoas que vieram aqui, ó. Eu tenho amigos aqui, ó. Amigos que eu amo, inclusive. Que disseram assim para mim, juro por Deus. Sentaram umas 4, 5 vezes, os mesmos. Com certeza alguns estão me assistindo pela internet. Talvez sejam eles que tiveram essa conversa comigo. Azar é teu, negão. Ficou para ti agora, já era. Receba. Que sentaram comigo e disseram assim, pastor, eu senti que Deus falou comigo. Eu disse, é mesmo, amado? Glória a Deus, pessoal. Agora eu vou estar mais junto com o senhor esse ano, tu vai ver só, a jornada vai ser assim. E adivinha, irmãos, onde é que eles estão, irmão? Não estão aqui. Mas de vez em quando eles dizem, Deus falou comigo. E eu acredito que Deus falou com eles, claro. Mas a pergunta é, eles se posicionaram? Diga para o irmão que está do seu lado, posicionamento. É uma decisão. Não é emoção. Diga, ou você se posiciona, ou as circunstâncias irão te posicionar. Diga, mas saiba que o teu posicionamento vai ativar o céu em teu favor. Oh, glória a Deus. Você está comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que nessa noite, que nessa campanha, que eu tenho pedido para vocês todos os dias, se vocês puderem dar uma lida naquilo que eu tenho aplicado e tentem aplicar um pouquinho na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês irão crescer. Porque a caminhada, ela não é mensal. Ela não é na quinta. Jesus está contigo todos os dias.
E a tua porta é muito diferente da minha. A minha porta tem muito a ver com drogas, irmãos. Ela é tão estreita que tem a ver com cocaína. O nome da minha porta ela tem a ver com cocaína. Então, quando eu vejo alguém, ou se alguém tem cocaína e quer ser meu amigo, o que eu tenho que fazer, irmãos? Oh, seja bem-vindo à minha família de fé. É isso sim ou não? O que vocês acham? Eu vou dizer para vocês que eu faço sempre, eu fujo. Eu fujo, irmão, sabe por quê? Há um tempo atrás, eu acho que porque a Bíblia fala que a gente precisa falar sobre isso. Se a gente não fala, se eu não falo, daqui a pouco eu caio logo ali, ó. Vocês entenderam? Então tá aqui, ó, tá ao vivo, e eu gosto de falar, porque isso é a minha dificuldade. Esses tempos, eu estava junto com um amigo comendo um X e chegou um cara que se diz meu amigo e veio, o cara é um ex-drogado também, desgraçado. Ele veio falar assim, olha só hoje, venci mais uma, e mostrou um prato. Juro por Deus, irmão. Tinha 4 carreirinhas, me lembro como se fosse hoje, mas umas carreiras grossas, irmão. Eu falei, meu Deus. Irmãos, me deu uma dor de barriga de novo, aquele sentimento ridículo de novo, vontade de ir no banheiro na hora. Eu falei, meu Deus do céu, que isso? E eu saí fora e fui orar e disse, Deus, o que é isso? E Deus me deixou bem claro na minha oração, a porta é estreita. A porta do meu número. Eu entendi, Deus. Eu falei, entendi, Deus. Eu nunca mais vou cair nisso aí, Senhor. Eu entendi, Deus. Eu nunca na minha vida vou cair nisso aí. Eu vou fugir sempre, Senhor. Porque eu nunca estarei forte o suficiente para vencer essa batalha. Mas contigo, Jesus, eu venço. Eu passo pela porta. Eu atravesso ela. E ela é do tamanho das minhas adversidades. As circunstâncias não me fazem mais. Eu faço as circunstâncias. Vocês compreendem isso que o pastor está ensinando hoje aqui? Então, meu irmão, não sejam mais levados como folhas. Não sejam levados por religião, ela não salva. Que todos os dias vocês possam se fortalecer em Cristo, ao ouvirem as mensagens que eu tenho aplicado. Apliquem ela na vida de vocês, não com a minha porta, mas com a porta de vocês. Saibam definir qual é a porta, qual é a porta qual é a porta, qual é o tamanho da sua porta. Se questione se você consegue em Cristo passar por ela. Porque se ela está ficando tão estreita a ponto de você não passar, você precisa diminuir para que ele cresça. Alguém entendeu a mensagem? Você precisa diminuir para que ele cresça. Jesus Cristo vai te deixar do tamanho adequado para que você atravesse as portas de circunstâncias que tentam te destruir. E nós, como igreja, viveremos o milagre de poder declarar aqui, ser ligado aqui na terra e ser ligado no céu. Em nome de Jesus, eu terei companheiros, irmãos e irmãs, que vão dizer segundo a minha palavra, e o Senhor vai dizer, eu estou contigo. Oh, glória a Deus! Que vão abrir os seus lábios, jovens, adultos, aqui no nosso meio, que vão dizer, Senhor, Senhor, eu estou aqui, aconteça isso e vai acontecer. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe que você se posicionou. E quem se posiciona, ativa o céu. Vocês entenderam a mensagem de hoje? Sim ou não? Essa semana toda eu estarei no grupo falando sobre posicionamento. Sobre aquilo que nós devemos fazer
no sentido de nos posicionar diante do Senhor. E eu espero muito que vocês compreendam tudo aquilo que será dito, e não só compreendam. A Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Amém? Pratiquem a mensagem nos lares de vocês. Eu quero orar pelos dizimistas e os ofertantes desta casa. Obrigado, filho. Coloquem em seus pés. Quero abençoar todas as mãos e consagrar vocês. Semana que vem eu quero pedir para a igreja, para vocês trazerem a chave dos lares de vocês. E não só a chave. Eu quero pedir para vocês trazerem um objeto de alguma pessoa da família de vocês que tem atravessado crises, problemas. Se você conseguir, traga um documento com foto. E eu quero que, antes do culto começar, vocês coloquem aqui no altar. Quero pedir para vocês comigo fazerem isso. Semana que vem tem uma palavra muito forte sobre isso. Eu estou pedindo para Deus que o Senhor, Ele nos dê direção. E direção é Deus falar sobre alguns assuntos que são importantes ser falados. Mas que Deus fale para algumas pessoas de forma individual. Então, minha oração nessa semana vai ser para que isso aconteça, para que isso seja uma verdade. Eu vou estar me preparando espiritualmente, porque eu tenho certeza que no nosso meio pessoas precisam ouvir coisas diferentes. A porta é estreita, e é do tamanho de cada uma das pessoas que estão. Amém, meus amados? Amém? Então, se você puder fazer isso, você faz. Vai ser de grande valia para mim, no nome de Deus. Quero muito orar por cada peça de roupa. Quero muito orar por cada objeto que for trazido até mim. Quero muito orar. Tem mistério de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que Deus precisa falar com cada um de nós, individualmente. E eu sei disso, que tem pessoas aqui que precisam ouvir de Deus individual. Pessoas que hoje vieram aqui e estão dizendo: poxa vida, eu tive alguns relacionamentos e nenhum deles deram certo. E aí olha para trás e dizem: poxa vida, a vida passou e nada aconteceu. Pelo contrário, eu me sinto um homem fracassado. Deus irá retirar de muitos corações aqui o sentimento. Porque talvez até agora tu era a obra da circunstância. Tu se transformou em uma obra da circunstância. Mas Deus quer que você seja seu filho. Amém? Amém? Amém. Pegue na sua mão seu dízimo, se você trouxe sua oferta. Eu quero orar pelos sinistros ofertantes e por quem não é também, por todos. Quero consagrar todas as mãos. Pai, obrigado, Deus. Pai da luz, Senhor meu Deus,
Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos que aqui estão. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo, que não tem sombra de variação, que ele venha, Senhor meu Deus, agir no nosso meio, de uma forma que não seja natural, gera inquietação, gera na vida deste homem, dessa mulher, o desejo de aprender de ti. E que essa semana, Senhor, o Senhor se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aqueles que acreditam, digam amém e amém. Traga o teu dízimo, a tua oferta, estamos despedidos com a paz do nosso Senhor Jesus. Quero consagrar todos. Deus te abençoe, viu?